aí pessoal, beleza? Daniel da QSP, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no meu canal. Pessoal, para quem não me conhece, sou engenheiro eletrônico e tenho esse canal com o objetivo de divulgar assuntos relacionados à engenharia eletrônica, programação de microcontroladores e desenvolvimento de projetos em geral. Então pessoal, dá uma olhadinha aí nos meus vídeos. Se você gostar, eu vou pedir para você se inscrever no canal e não esquecer de habilitar o sininho, pessoal, para que toda vez que a gente pegar e colocar um vídeo novo, o YouTube poder te notificar, né, para que você não perca nenhuma novidade aqui no canal da QSP Tecnologia. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai estudar um circuito oscilador baseado a transistor, né, um oscilador por deslocamento de fase, pessoal. Então, é um circuito bastante interessante, envolve aí uma teoria legal, né, de circuitos eletrônicos. Espero que vocês realmente gostem desse circuito. Ok, pessoal? Então, não perca todo esse vídeo aí, tanto a parte de simulação aqui no computador, como também a parte prática na bancada. A gente vai ver tudo isso logo depois aí do nosso anúncio, do nosso novo patrocinador aqui do canal da QSP Tecnologia. Ok? Vem comigo! Quero apresentar para vocês o mais novo patrocinador do canal, pessoal, a Victor Vigio. Entre lá no site victorvigio.com.br para vocês conhecerem toda a linha aí de produtos e soluções que eles estão oferecendo. Você que quer desenvolver um projeto que envolva a interface homem-máquina, IHM, você quer ter uma solução bastante rápida, eficiente, moderna, entre lá no site e conheça toda a linha de displays inteligentes, displays com sistema operacional Android, displays com interface HMI. Pessoal, e para você poder trabalhar, programar toda essa linha de displays, você vai contar aí com um software chamado UniQView. Pessoal, esse software é totalmente gratuito e é uma interface gráfica para você poder desenvolver toda a sua aplicação, né, do seu projeto. Então, pessoal, não perca tempo, entre no site agora mesmo. O site é victorvision.com.br, pessoal. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Já tem aqui, ó, inclusive, reforçando para vocês, um displayzinho aqui da Victor Vision, pessoal. Estou aí para desenvolver um projeto, né, usando esses displays inteligentes, tá, pessoal? Então, reforçando aí para dar um apoio no canal, entra no site da Victor Vision. Pessoal, já agora falando aqui do nosso assunto, que é o nosso oscilador por deslocamento de fase. Vocês estão vendo aí na tela, tá? Ele tem como base aí um transistor BJT. O que é um transistor BJT? É um transistor bipolar de junção. A gente está usando aqui um transistor muito comum, que é um BC547, pode ser o 548 também, não tem problema. E basicamente, pessoal, como é que funciona, né, um oscilador? Né? Esse caso aqui é um oscilador senoidal. Já adianto vocês que a senoide, né, resultante desse oscilador, ela não é perfeita, tá? Isso devido à não linearidade do transistor. Tá? A gente, de acordo com a polarização, você pode até melhorar um pouco a linearidade, né, ou a distorção, reduzir a distorção da oscilação, se você polarizar o transistor, né, mais, né, o ponto quiescente dele mais no centro da reta de carga dele, ok? Mas isso, né, vai ficar depois para um outro assunto quando a gente falar, né, especificamente de polarização de transistor. Mas nesse vídeo, pessoal, eu quero explicar o seguinte: para que a gente possa ter uma oscilação, a gente tem que respeitar, né, uma teoria de um físico alemão, o Barkhaus, né, que ele diz o seguinte: são dois critérios que a gente tem que estar considerando. Tá? Todo circuito que gera uma oscilação parte do princípio que ele é um circuito realimentado. Então você tem aí um ramo, né, de ganho e você tem o ramo de realimentação. Né? Nesse primeiro, digamos, essa primeira lei de Barkhaus, eles dizem o seguinte, que a multiplicação do ganho, tá? A multiplicação do ramo direto, tá? Que é o ganho, pelo ramo de realimentação, que é a atenuação, tem que ser igual a 1. Tá? Então, tem que se sustentar essa lei. Tá, pessoal? E a segunda, né, a segunda lei, diz o seguinte, que a fase, né, de retorno tem que estar em 0 graus ou 360 graus. Tá? Ou seja, preciso ter uma realimentação positiva, tá? Para realmente
a saída, ela, né, digamos, entre aspas, ajudar a entrada a continuar aquela oscilação. Tá? Então a gente sabe, pessoal, né, que no caso aqui de um circuito, né, nós temos basicamente aqui um circuito emissor comum, tá? Onde nesse circuito aqui eu tenho um transistor e eu teria aqui um sinal na entrada, que é um sinal aqui na base do circuito, e aqui um sinal na saída, que ele é coletado, né, ele é obtido aí no coletor do transistor. Tá? Nessa topologia que a gente está vendo, pessoal, a gente pode já dizer de cara que o sinal que se encontra, quando eu estou falando do sinal, pessoal, é o sinal alternado, tá? Não é o sinal DC aqui. Tá? O sinal alternado no coletor, que é o sinal de saída, ele está 180 graus de fase do sinal alternado de entrada. Tá? Só que essa defasagem ela não é suficiente para a gente poder fazer o circuito ele ser realimentado e gerar uma oscilação. Então a gente precisa criar ou adicionar mais 180 graus de fase, para que a gente possa né, ter a segunda, né, digamos assim, a segunda lei de Barkhouse, que fala que tem que ter um deslocamento de fase, né, de 0 graus ou 360 graus. Beleza? Então, veja bem, eu já tenho aqui nesse circuito, né, um deslocamento de fase de 180 graus entre base e coletor, e aí eu estou colocando aqui uma rede, né, um filtro, uma rede de capacitor e resistor para adicionar mais 180 graus. Tá? Então essa rede aqui, o sinal, né, obtido aqui, capturado aqui no coletor, ele entra através desse capacitor C1, né, forma aqui um filtro, né, passa alta, vai a saída desse filtro também vai para um outro estágio, né, de um outro filtro passa alta, e o passa alta também aqui, tá? De modo que eu tenha nesses três ramos aqui, né, eu tenha mais 180 graus. E aí esse sinal aqui deslocado, né, mais 180 graus, ele é acoplado novamente aqui na base, ou seja, na entrada do meu amplificador, né, de modo que ele então vá, digamos entre aspas, ajudar, né, o sinal de base, entendeu? A ele continuar a oscilação, tá ok? É óbvio que essa rede de resistores tem um filtro, né, ele é um filtro, então existe uma determinada frequência, tá, onde nessa frequência que eu vou ter o deslocamento de fase correto, né, e nessa frequência que a gente vai estar, então, gerando a oscilação do meu circuito, tá bom? Esses outros resistores que a gente tem aqui, que é o resistor R1, R4, R3, R2, eles formam um resistor, né, de polarização. Tá? Então a gente vai ter aqui o resistor R4, que é de 120 kΩ, tá? Na base aqui do transistor, aqui é uma rede resistiva. Né? Então, se eu já pegar aqui, pessoal, e fizer um cálculo com vocês, ó, a gente já pode falar o seguinte: qual que é a tensão DC aqui na base desse transistor? Né? A gente já pode falar que é os 27 kΩ, né, dividido por 27 kΩ mais 120 kΩ. Tá? Isso aqui multiplicado por 12 volts, que é a tensão de alimentação, a gente vai ter aqui então 2,2 volts em cima da minha base, tá ok? 0,7 volts abaixo disso, né? Vamos colocar aqui 0,7 aproximadamente. Abaixo disso, ou seja, em torno de 1,5 volts, a gente vai ter aqui a tensão de emissor. Beleza? E no caso aqui da tensão de emissor, se eu pegar essa tensão de emissor e dividir, né, por 3.900, que é justamente a resistência de emissor, eu vou ter a corrente de emissor, que é de aproximadamente 385 micro-ohms. Tá? Essa corrente ela também vai estar passando praticamente toda ela aqui em cima do resistor R1. Tá? Então o R1, se eu pegar aqui ele for de 6.800, se eu multiplicar, e retirar essa tensão dos 12 volts,
eu vou ter então aproximadamente 9,3 volts no coletor, tensão DC, beleza? Esse capacitor C5, pessoal, é justamente para dar um ganho maior, né, aqui um ganho maior nesse conjunto, só que é um ganho AC, tá? O ganho DC justamente é o resistor R1 dividido pelo R2, só que o ganho AC vai ser justamente o resistor R1 dividido, como eu tenho aqui um capacitor C5, né? Então, para as oscilações para o sinal AC, né, esse circuito aqui, ele se encontra no GND. Então, eu só vou ter a resistência de emissor aqui, tá ok? Essa oscilação, pessoal, ela tem que ser, né, perdão, esse ganho, ele tem que ser pelo menos em torno de 29, 30 vezes para que essa oscilação ela se mantenha, tá ok? Então, nesse primeiro teste, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, alguns voltímetros para a gente poder visualizar a tensão em cada ponto que a gente acabou de calcular, tá? Então, se eu clicar aqui, a gente vai ter, ó, deixa eu abrir aqui novamente a calculadora, né? Nós temos aqui, ó, aproximadamente 2.1, né? Que é a tensão que eu tenho primeiro aqui, tensão de base. Aqui eu vou ter em torno de 1.6, 1.59, que era aproximadamente a tensão de emissor, tá? E aqui, ó, tá tendo uma variação porque justamente tem um sinal AC que eu já vou mostrar para vocês, mas já deve estar em torno de 9.3 volts DC, beleza? Bom, para a gente poder ver esse sinal oscilando, eu vou abrir aqui o osciloscópio. A gente já pode ver aqui, ó, né, o osciloscópio e ver que tem uma onda senoidal. Obviamente que essa onda senoidal ela não é pura, né, ela tem uma distorção. E reforçando, essa distorção é devido, né, à polarização do transistor. Né, ele está numa região, o valor quiescente dele não está otimizado na região mais linear dessa polarização, tá? Por isso que a gente tem aqui uma onda senoidal distorcida, tá ok? Mas o objetivo desse vídeo é mostrar esse oscilador, esse tipo de oscilador por deslocamento de fase. Beleza, pessoal? Então, vamos lá na bancada agora, a gente vai ver esse circuito então montado e funcionando ali na bancada. Beleza? Vem comigo, pessoal. Pessoal, então já está aqui o circuito na bancada, eu vou explicar ele para vocês. A gente já pode perceber aqui, ó, no centro da placa do board que a gente tem aqui o transistor, tá? O transistor BC547. Tá? A gente tem aqui o circuito, né, os resistores de polarização, resistor de emissor de 3K9, com o seu capacitor em paralelo de 10 microfarads, né? O resistor de 6K8 aqui, ó, que é o resistor de coletor, né? Então ele, junto com a resistência de emissor, dá um ganho aí bem mais alto para ele poder manter a oscilação, lembrando que tem que ser aproximadamente, tem que ser no mínimo 29 vezes, tá? De acordo com a teoria. E a gente tem aqui os resistores de 27K, tanto aqui na base como na rede de filtros que a gente está aqui, tá bom? Lembrando vocês que o sinal do coletor, né, ele já está defasado da base em 180 graus. E essa rede de filtros aqui, ó, são 3 filtros, né, RC, filtros passa alta, elas vão adicionar mais 180 graus, tá? Então ela sai aqui do coletor, vai sendo deslocada, e depois esse sinal, né, acrescido de 180 graus, ou com fase zero, né, ou seja, com realimentação positiva, é injetado aí novamente na base do transistor, tá? De modo que a gente tem então essa oscilação. Como esse é um filtro, né, existe uma frequência que ela é, digamos, projetada pelo filtro. E é nessa frequência, né, que esse sinal então irá ter esse deslocamento e irá gerar essa senoide, tá ok? Então, pessoal, agora na sequência a gente vai ver o sinal aqui do osciloscópio, tá? Só que antes, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui a fonte de alimentação, né? Nós estamos aqui com a fonte de alimentação de 12 volts, tá? Uma Hewlett Packard E3615. E a gente tem aqui, pessoal, um frequencímetro da Anritsu medindo a frequência do sinal senoidal, que está em torno de 1.8 kHz, tá? Se vocês olharem lá, voltar o vídeo, vocês vão ver ali
na simulação que essa frequência lá do simulador do multisim está muito próxima aqui do medido. E aqui, pessoal, nós temos aqui o meu Rhodes-Schwarz, tá? Deixa eu só focalizar ele aqui, mostrando então para vocês aqui o sinal resultante, que é o sinal aí da onda senoidal no coletor. Podemos observar, né, claramente aqui que o sinal ele não é perfeito, ele tem uma distorção harmônica, tá? Mas isso justamente é devido à não linearidade do transistor, tá? Caso você queira aí um circuito oscilador, né, com uma senoide muito melhor, pessoal, eu tenho um vídeo no canal de um oscilador de Colpitts com amplificador operacional. Então, pessoal, dá uma olhadinha no canal, né, aproveitando para você dar um like nesse vídeo, se inscrever também para você receber vídeos igual a esse, né, e muito mais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vejo vocês aí num próximo vídeo. Abraço a todos.